Olá a todos. O Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão vem convidá-lo a participar em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, sendo que hoje iremos finalizar o estudo do capítulo 23º. Vamos passar de seguida a nossa apresentação. Ora, o título deste capítulo, Moral Estranha, e relembramos que é composto pelos seguintes temas: aborrecer pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixai os mortos enterrar os seus mortos e, por último, não vim trazer a paz, mas a espada. Hoje iremos tratar precisamente deste último tema. Item 9 a 18, não vim trazer a paz, mas a espada. Vamos ouvir a palavra do Mestre, relatada primeiramente pelo Evangelista Mateus, capítulo 10º, versículo 36, e seguidamente por Lucas, capítulo 12º, versículos 49 a 53. Não julgueis que vim trazer paz à terra, não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda. Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra. Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho, e o filho contra o seu pai, a mãe contra a sua filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. E nos diz Allan Kardec, foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessava de pregar o amor do próximo, quem disse estas palavras: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o marido da mulher, vim lançar fogo na terra, e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino? Não é uma blasfémia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfémia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma, um tanto equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão inteiramente pacífica numa missão de turbulências e discórdias, consequência absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. Toda a ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência, neste caso, está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Se for uma ideia notoriamente falsa, considerada sem consequências, ninguém se perturba com ela e a deixam passar, confiantes na sua falta de vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assente em bases sólidas, se é possível entrever-lhe o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, para a ordem de coisas por cuja manutenção se interessam. E é por isso que se lançam contra ela e os seus adeptos. A medida da importância e das consequências de uma ideia nova nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e a persistência da cólera de seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Mas a ideia sobreviveu,
porque era verdadeira. Desenvolveu-se porque estava nos desígnios de Deus e, nascida numa pequena vila da Judeia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus inimigos mais encarniçados, daqueles que tinham o maior interesse em combatê-la, porque ela subvertia as crenças seculares a que muitos se apegavam, mais por interesse do que por convicção. Era lá que as lutas mais terríveis esperavam os seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque superava como verdade as suas antecessoras. Observe-se que o cristianismo apareceu quando o paganismo declinava, esbatendo-se contra as luzes da razão. Convencionalmente ainda o praticavam, mas a crença já havia desaparecido, de maneira que apenas o interesse pessoal o sustinha. Ora, o interesse é tenaz, não cede nunca à evidência e irrita-se tanto mais quanto mais perentórios são os raciocínios que se lhe opõem e que melhor demonstram o seu erro. Bem sabe que está errado, mas isso pouco lhe importa, pois a verdadeira fé não lhe interessa, pelo contrário, o que mais o amedronta é a luz que esclarece os cegos. O erro lhe é proveitoso e por isso a ele se aferra e o defende. Sócrates não formulara também uma doutrina até certo ponto semelhante à do Cristo, porque então não prevaleceu naquela época no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra. Porque os tempos ainda não haviam chegado. Ele semeou em terreno não preparado. O paganismo não estava suficientemente gasto. Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo devido. Nem todos os homens do seu tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima geral de aptidão para assimilá-las, porque já se fazia sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão abriram o caminho e prepararam os espíritos. Os adeptos da nova doutrina, infelizmente, não se entenderam sobre a interpretação das palavras do mestre, na maioria veladas por alegorias e expressões figuradas. Daí surgirem, desde o princípio, as numerosas seitas que pretendiam, todas elas, a posse exclusiva da verdade e que 18 séculos não conseguiram pôr de acordo. Esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele de que Jesus havia feito pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação, que são a caridade, a fraternidade e o amor do próximo. Essas seitas se anatematizaram reciprocamente, arremataram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, ou nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos vencedores do paganismo passaram de perseguidos a perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. Realmente, os séculos passaram e a humanidade, 20 séculos depois, ainda não conseguiu chegar a acordo sobre alguns pontos dos ensinos que o Mestre nos deixou, entre os quais se encontra o dogma da reencarnação, que continua a não ser aceite mesmo entre as seitas ou doutrinas que se intitulam as fiéis representantes dos postulados de Jesus. Mas continuando. É um facto comprovado que as guerras de religião foram mais cruéis e fizeram maior número de vítimas que as guerras políticas, e que em nenhuma outra se cometeram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Seria a culpa da doutrina do Cristo? Não, por certo, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele em algum momento aos seus discípulos: ide matar, queimar, massacrar os que não acreditarem como vós? Não, pois que lhes disse o contrário. Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem. E lhes disse ainda: quem matar com a espada perecerá pela espada. A responsabilidade, portanto, não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente,
transformando-a num instrumento a serviço das suas paixões. Daqueles que ignoraram estas palavras: o meu reino não é deste mundo. Jesus, na sua profunda sabedoria, previu o que devia acontecer. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia ser transformada subitamente. Era necessário que o cristianismo passasse por essa prova demorada e cruel de 18 séculos para demonstrar toda a sua pujança. Porque, apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro e jamais esteve em causa. A censura sempre caiu sobre os que dele abusaram, pois a cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. Quando Jesus disse: não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era o seguinte: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto. Porque os homens não me haverão compreendido, ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra, para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas, e anseio por que se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos a fraternidade universal, às trevas do fanatismo a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei um Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva ao distúrbio até mesmo ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde se encontram os seus verdadeiros interesses, no tocante a este e ao outro mundo, e verão de que lado se acham os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Nesse momento, todos virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. O Espiritismo vem realizar, num tempo determinado, as promessas do Cristo. Não o pode fazer, entretanto, sem destruir os erros. Como Jesus, ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, cercados nos seus últimos redutos, tentam ainda barrar-lhe o caminho e levantam contra ele entraves e perseguições. Eis porque ele também é forçado a combater. Mas a época das lutas e perseguições sangrentas já passou, e as que ele tem de suportar são todas de ordem moral, sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, as de agora durarão apenas alguns anos, porque a luz não parte de um só foco, mas irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Aquelas palavras de Jesus devem ser entendidas, portanto, como referentes à cólera que, segundo previa, a sua doutrina iria suscitar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu com os hebreus antes da sua entrada na Terra Prometida, e não como um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal devia provir dos homens e não dele. A sua posição era a do médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os tumores malignos do enfermo. E concluímos aqui o capítulo 23º. Vamos para as nossas reflexões.
Bom, antes de começarmos a explanação dos itens tratados, vamos recordar algo que é aconselhado no final do item 14 do tema de hoje e que nos propõe analisar o que está referido na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos estudando. Ali se faz a comparação entre as ideias de Sócrates e os ensinamentos de Jesus, o que leva a concluir que Sócrates e Platão foram precursores de Jesus, dada a grande semelhança dos princípios por ambos defendidos. Vamos então recordar o que ali está gravado. As grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, com eles formando um corpo de doutrina. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, a doutrina encontra ao aparecer espíritos inteiramente preparados para aceitar. Assim aconteceu com as ideias cristãs, que foram pressentidas muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e das quais foram Sócrates e Platão os principais precursores. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos, ou seja, por haver combatido os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinos, ele também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, pois que os tem havido em todas as épocas, de corromper a juventude ao proclamar o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência da vida futura. Da mesma maneira, porque hoje não conhecemos a doutrina de Jesus, senão pelos escritos dos seus discípulos, também não conhecemos a de Sócrates, senão pelos escritos do seu discípulo, Platão. Consideramos útil resumir aqui os seus pontos principais para demonstrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Aos que encarassem este paralelo como uma profanação, pretendendo não ser possível haver semelhanças entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, pois tinha por finalidade combater o paganismo, e que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder na comparação. A grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser diminuída. Além disso, trata-se de fatos históricos que não podem ser escondidos. O homem atingiu um ponto em que a luz sai por si mesma debaixo do alqueire e o encontra maduro para enfrentar. Tanto pior para os que temem abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas do alto e com amplitude, e não mais do ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e de castas. Estas citações provarão, além disso, que se Sócrates e Platão pressentissem e pressentiram as ideias cristãs, encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Segue-se o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, na qual estes fazem uma descrição tão detalhada da alma e da necessidade do maior cuidado com esta, não tanto com vistas ao presente, mas fundamentalmente com vistas ao futuro, que forçoso é admitir que Sócrates, caso estivesse encarnado ao tempo de Jesus e com ele se relacionasse, de certo que de imediato seguiria o mestre. Aliás, muitas das ideias defendidas por Sócrates são hoje confirmadas pelo Espiritismo, sendo que poderíamos afirmar que Sócrates terá sido também precursor da doutrina espírita. Vamos agora à nossa explanação dos itens de hoje. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Em Mateus 10:34. Bom, aparentemente, esta afirmação nos parece estranha à moral de Jesus Cristo, que sempre aconselhou e exemplificou. Convém, porém, recordar o que Jesus disse a Pedro no Jardim das Oliveiras, quando este,
Vendo em perigo a pessoa do seu amado mestre, desembainha a espada, pronto a defendê-lo. E lhe disse Jesus: tornai a pôr vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada, perecerá pela espada. Ora bem, com estas palavras Jesus não clarifica que é errado o duelo ou brigas? E nessa ocasião, como se vê, não se limitou a ensinar o perdão. Explicou-lhe também que as consequências dos nossos atos nos levarão a receber de volta o bem ou o mal que fizermos, uma vez que estes estão sujeitos à lei de causa e efeito. Aquele que matar pela espada, perecerá pela espada, advertiu o mestre. Curiosamente, a cruz a que o mestre se submeteu tem a forma de uma espada, mas com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente ensarilhada, devidamente embainhada, Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação, e, consequentemente, não poderia em algum momento desdizer-se, defendendo as discórdias tão comuns ainda entre os homens. Entretanto, precisamos lembrar que, materialmente falando, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores que lhe proporcionem a ociosidade, levando-o a ausentar-se dos movimentos da vida tão necessários ao seu progresso. Jesus não poderia endossar tranquilidade dessa natureza. E em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Nos diz Emmanuel em um livro Caminho, Verdade e Vida. O mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu primeiro ensinamento, foi formada uma frente de batalha, mas uma frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. Como sabemos, Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. Sim, na verdade o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Porque eu vim separar o filho de seu pai, e a filha de sua mãe, e a nora de sua sogra. Mateus 10:35. As sucessivas reencarnações aproximam as pessoas, mostrando que no plano familiar se encontram, na maioria das vezes, não somente afetos, mas também desafetos. A dissensão passa a ser compreendida como divergência entre pessoas que pensam de forma diferente, ainda que unidas pelos laços de parentesco. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares, em Mateus 10:36. Como vimos atrás, a doutrina espírita nos ensina que as pessoas que se desentenderam em outras encarnações estão hoje, em geral, congregadas dentro de uma mesma família, buscando o resgate e a harmonização indispensáveis. Como sabemos, os símbolos do Evangelho são quase sempre fortes e incisivos, sendo natural divergências de opinião, especialmente entre aqueles que ainda trazem em si as reminiscências dos desentendimentos de outrora. Assim, é natural que dentro do lar
haja diferenças de opinião que poderão levar a discórdias. E se é verdade que Jesus sempre recomendou a reconciliação, a concórdia, a paz e a caridade, também é verdade que ele não veio trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. É nesse contexto que precisamos entender as dissensões familiares, pois que seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas. Os seus ensinamentos consoladores são um fermento divino que abrem horizontes de compreensão, que permitirão formular opiniões, que têm estabelecido os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio, para a felicidade de todos os corações. A lição sublime do Cristo ainda e sempre pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Nesse tentame, bem o sabemos, não estamos sós. Jesus, ontem, hoje e sempre estará conosco, suavizando-nos os caminhos da redenção iluminativa. Façamos jus ao seu amor por nós, abraçando de alma e coração o seu evangelho de amor, na certeza de que só ele, com suas máximas de luz, nos permitirá construir a felicidade que todos buscamos. Nos despedimos formulando os maiores votos de luz e paz para todos vós. Até breve.